A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te ajudar e estimular a tua criatividade para essa aula do Jardim de Infância, né? Jardim de Infância que contempla a lição e a faixa etária de 5 e 6 anos. E hoje é a última lição do trimestre. Que maravilha, né? Todo esse caminho que você percorreu junto conosco, esteve aqui nos ajudando, compartilhando, curtindo os nossos vídeos, e eu já gostaria de te agradecer por esses momentos, tá bom? E aí, essa lição que nós aprendemos sobre aprendendo a ser um amigo de Deus, né? Em todo esse trimestre, e hoje é o encerramento do trimestre, tá bom? Então, ao final de eu explicar sobre a aula de hoje, eu vou falar um pouco de algumas didáticas que você pode fazer nesse encerramento do trimestre, tá ok? Então, vamos lá. A lição de hoje, o título dela é O Amigo do Papai do Céu Faz o que é Certo, tá bom? E quais são os objetivos, aquilo que você precisa inculcar na cabeça da criança? O primeiro é perceber que não podemos fazer o que é errado. E o segundo é saber que somos abençoados por Deus quando fazemos o que é certo. Então você já percebe só pelos objetivos que nós vamos falar sobre escolhas, sobre escolher o que é certo, as consequências. Então sobre esse assunto é que você vai lidar e que você vai falar e explorar bastante com a sua criança, tá bom? Nesta aula. E qual é o versículo para memorizar, tá? É justamente a fala de Davi, né? Quando ele diz assim: o Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Então esse é o versículo para memorizar, que está lá em 1 Samuel, capítulo 26, no versículo 11, somente a parte A, né? Que é a resposta que Davi dá. Então este é o versículo para memorizar. Então esse versículo você pode usar em vários momentos para que a criança possa sair de lá entendendo e sabendo o que Davi quis dizer com essas palavras. Porque você sabe que a criança ela aprende muito por repetição. Então é preciso que você fale isso durante vários momentos para que ela possa entender a fala de Davi, tá ok? Então vamos lá. Eu trouxe aqui um recurso para você dar aula, né? Contar a história para sua criança, que é justamente os dois recursos que o rei Davi ele pega quando ele encontra Saul, né? Porque você sabe que Davi, ele foi escolhido para ser rei, ele foi ungido na sua casa, do seu pai Jessé, por Samuel. Porém, Saul ainda estava no trono. No começo, Saul até gostava de Davi, mas depois ele começou a ter inveja daquilo que Davi ele ganhava, porque Davi era notório e as vitórias dele, e as pessoas gostavam muito de Davi, ele começou a ficar com inveja. Então ele começou a fazer o quê? A perseguir Davi e queria matá-lo. Então essa história de hoje é justamente nesse contexto da perseguição de Saul para o rei Davi, né? Que ainda não era o rei, né? Mas para Davi. E aí, houve dois momentos, né? Aí, essa história aqui vai falar sobre o segundo momento, mas eu acho importante que você possa fazer esse linkzinho, tá? Você começa a falar que ele que Davi foi ungido, você faz aquele resumozinho, até porque é o final do trimestre, né? Então você faz aquela recapitulação de tudo que eles aprenderam. E aí depois você fala, olha, Davi, a primeira vez ele encontrou o rei Saul, e aí o rei Saul tava lá dormindo, ele tirou um pouquinho da manta dele e fugiu, e saiu de lá, e depois gritou, dizendo, Saul, tá aqui, ó, o pedaço da sua manta e tal, eu não quis lhe matar. Esse foi o primeiro momento. E naquele momento, o que é que Saul disse? Saul fez assim, olha, eu não vou matar você, você é melhor do que eu. Mas Saul não cumpriu a promessa dele, né? E quando Saul não cumpre a promessa, ele depois persegue novamente Davi. E aí é o assunto da lição. É a segunda perseguição de Saul para Davi. E aí, quando Davi ele vai lá vasculhar e junto com o seu servo, ele vai lá olhar o acampamento que estava o rei Saul lá, deitado, né, e todos os seus soldados, ele vai dar uma olhadinha e quando ele olha, ele vê que eles estão lá deitados, dormindo. Então era uma chance para Davi fazer o quê? Matá-lo. Mas o que é que Davi faz? Para provar de que não ia fazer nada mal contra o rei, que é o versículo da memorização. Ele leva com ele uma lança, a lança do rei, e leva com ele também o vaso de água do rei, ok? E aí o que eu fiz? Esse vaso aqui vocês já viram aqui em alguma pré-aula, né? É muito útil. É um vaso de barro, gente, normal, como qualquer outro, mas eu coloquei no PDF para vocês as imagens de um vaso e de uma lança, caso você queira fazer num palitoche, tá bom? Mas eu acho muito interessante que você use o concreto. As crianças pegarem, olha, ele pegou o vaso, né, do rei Saul, e ele pegou a lança. E você percebe aqui que essa lança é muito simples de fazer, ó. Isso aqui era
uma tarisca de madeira que eu tinha, um pauzinho que eu tinha lá em casa. Podia ser maior também, porque a lança com certeza era maior, mas como eu queria colocar aqui dentro, então aí eu peguei um pequenininho, tá certo? Aí eu coloquei um pedaço de EVA, cortado aqui, ó, em cima, e eu nem colei o EVA. Eu enrolei com um pedaço de barbante aqui, pronto. Virou a lança porque era uma coisa mais rústica, né, antigamente mesmo. Então, aqui é os elementos que Davi, junto com o seu servo, pegaram lá de Saul. Então é muito legal você trazer imagens concretas também, elementos concretos, né? Não só imagens, vai ter lá as imagens, ó. Vai ter a do rei, vai ter o do servo de Davi, vai ter o Davi lá no PDF, vai estar tudo pra você. Mas se você quiser deixar uma coisa mais interessante, mais palpável, eu acho interessante que você consiga ver aí, ó, uma ideia de trazer elementos para sua aula, tá bom? Então você vai explicando e você diz que esses foram os elementos que ele pegou. E ao final, Davi mostrou que mesmo com Saul tentando persegui-lo, ele não fez com ele o que era de errado e não pagou na mesma moeda. E é aí que você vai falar muito sobre suas crianças. Vai falar sobre os objetivos. Fala a ela das escolhas, que elas têm que escolher o que é o melhor, que tem que escolher o que é certo. E lembre a elas que a gente não deve pagar o mal com o mal. Davi poderia, naquele momento, usar até mesmo a lança de Saul para matar o rei. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele servia ao Senhor, ele temia o Senhor e ele sabia que o crente de verdade, ele não paga o mal com o mal. E aí o que é que você diz para sua criança? Será que se o seu amigo, ele puxar seu cabelo, você vai fazer igual? Será que se ele pegar alguma coisa sua, você vai fazer igual? E aí você vai agora entrando numa roda de conversas, dando exemplos atuais da criança. Não tem como eu ficar falando lá no imaginário. Não, você tem que falar da atualidade. O que é a vivência da criança para que ela possa compreender o que significa escolher o que é certo, o que significa escolher o que é correto, o que é não fazer o mal com o outro, o que é não retribuir o mal. E aí você vai aproveitar para entrar esses princípios de verdade na cabecinha dela, tá bom? Então veja bem, para compor essa ideia aqui desses elementos, eu fiz um jogo. Vocês sabem que eu gosto muito de usar jogos, né? Para que a gente possa reforçar o aprendizado ao final da aula, tá? Então, depois que você contou a história, fez a memorização, faz uma dinâmica, faz eles repetirem, bota só os meninos, só as meninas, faz uma dinâmica bem legal sobre a memorização, aí você pode fazer um jogo. Um joguinho bem simples aqui, ó. Isso aqui é aquele jogo da velha, né? Tá vendo? Então, veja, eu botei aqui com fita crepe. Mas se você quiser deixar para usar em vários momentos, você pode colocar aquele velcro, né? Que fica até legal para tirar. Então, tá aqui o jogo da velha. E vai ter, ó, esses elementos, tá vendo? Vai ter uma folha aqui com vários elementos. Quais são os elementos? Os elementos da aula. O vaso e a lança, tá vendo? Então, você vai cortar, tá vendo? Aí eu coloquei aqui no EVA que eu tinha, colei e pronto. E você vai fazer a criança brincar. Se a criança não sabe como é que funciona o jogo da velha, que eu acho muito difícil, você vai explicar. Mas você pode fazer assim, você pode já explicar, fazer uma rodada com todos e mostrar, tá vendo? Então você chama 2 e eles jogam, depois mais 2 e eles jogam e assim vai. Se a turma for muito grande e não vai dar pra fazer de duplas, você pode dividir em 2 equipes, tá certo? Então, uma equipe, um representante da equipe vai jogar. E aí eles vão não só interagir, como mesmo assim eles fixarem o conteúdo dos elementos do que Davi pegou do rei Saul, tá bom? E aí, se você quiser, você pode imprimir e levar para as crianças levarem para casa delas também. Aí você não pode não fazer de EVA, talvez o custo saia mais alto, você pode fazer de papel mesmo. Porque aqui é um papel que eu colei no EVA, né? Então você pode fazer, ó, as impressões e levar a criança como lembrancinha. Vai depender da sua disponibilidade aí. Olha, entenda uma coisa, muitas vezes a gente olha assim, elementos e fala, mas eu não tenho impressora, não tenho como fazer. Não tem problema, você pode adaptar, tá? Pode fazer no papel, ou então você pode ir lá no PDF que vai estar disponível, olhar a imagem e desenhar. Vai que você tenha um tom artístico e você consiga fazer desenhos e você possa fazer o desenho de uma lança, o desenho de um vaso e fazer a brincadeira do jogo da velha desenhando. Se você tem um quadro branco na sua sala, então você faz um quadro branco, não tem problema. No quadro branco mesmo o jogo da velha, tá certo? A ideia aqui da pré-aula não é fazer vocês só reproduzirem exatamente como a gente faz, mas é dar uma luz, uma criatividade para que você possa talvez explorar ainda mais o assunto, beleza? Então vamos lá. Terminou o jogo da velha, aí você vai concluir aquela aula daquele dia, tá? Mas como eu disse a vocês no começo da pré-aula, eu trouxe para vocês hoje elementos sobre finalização de trimestre, tá bom? Então no começo aqui, ó, tem essa plaquinha
Tá vendo que tem escrito aqui, ó, mais um trimestre cumprido. Você já tá lá no PDF aqui, ó, eu imprimi, coloquei no EVA, coloquei 2 palitos de churrasco. Aí você pode colocar para as crianças tirarem foto, ou você mesmo pode segurar e tirar uma foto com todos os seus alunos para lembrar e deixar aquilo ali guardado sobre o final daquele trimestre de 2022. Esse ano, né, com tantas emoções, mas que o Senhor tem nos sustentado até aqui. Então é o momento de realmente registrar, tá certo? E aí também eu trouxe para você um diploma, deixa eu mostrar logo o diploma. Olha que lindo para você entregar para as crianças. O diploma da EBD, tá bom? Eu coloquei assim, ó, conferimos esse diploma ao aluno, né, ou aluna, aí tem um espaço para colocar o nome, pode ser o primeiro, o nome completo. Se a criança já sabe escrever o nome dela, pode fazer para ela mesma escrever, fica à sua disposição, tá bom? E no final, ó, por que o diploma? Pelo encerramento do 4º trimestre de 2022, tá certo? E aqui, ó, a assinatura do professor. Se tiver mais de um professor na sala, os 2 assinam, não tem problema, tá bom? Então você pode entregar a cada aluno esse diploma, eu acho bem legal, para eles guardarem, você pode enrolar assim, feito um caninho, fica bem legalzinho, bota uma fitinha e deixa eles levarem para casa. Se você for enrolar assim e colocar uma fitinha, se tiver como, coloca um pirulito, porque deixa mais atrativo, entendeu? Criança gosta de doce, né? Então vamos lá. E aí eu trouxe para vocês também esse painel, olha só esse painel. Esse painel é também para tirar foto, gente, tudo é bom registrado. A gente tem a oportunidade de hoje com o celular tirar fotos maravilhosas. Então você registra, se tiver um grupo de pais, você manda pro grupo de pais. Se você não tiver, você manda individualmente pro pai estimular outras pessoas que estão vendo aquela postagem a levar seus filhos para EBD, tá bom? Então veja bem, ó, aqui tá esse painel. Esse painel foi assim, ó. No PDF que vocês vão ver, vai ter 1, 2, 3, 4 partes, tá bom? 4 partes separadas. São cada um em uma folha. Aí você vai montar, tá certo? Você vai colando aqui, ó. Colou aqui, montou, colou, montou. Tem até o espacinho escrito assim, ó. Cole, tá vendo? É bem simples, não tem o que fazer, não. E o que acontece? Nessa parte aqui de trás, vai estar preta, normal. Isso aqui é uma outra colagem. Por que eu fiz isso? Porque você pode fazer um painel só pro ano todo e você vai alterando só essa partezinha de cima. Aí pode colocar primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, assim vai. Então o painel em si das imagens é uma só. Só tem um ano, né? Mas já passou o ano, não tem como fazer mais. Mas você pode cobrir aqui o 22, colocar o 3. Fica à sua disposição. Então, ó, você vai fazer a criança tirar foto assim, ó. Cada uma tira a sua foto lá pra finalização do trimestre, tá bom? Eu coloquei em EVA, ficou um pouco mole, então eu aconselho você a colocar num papelão. Ou se você tiver isopor, pra ficar uma coisa mais fixa, tá certo? Vamos lá. E eu trouxe mais um elemento pra você. Olha só. Eu trouxe aqui um lápis. Um lápis que você vai dar à criança, olha. Tem até um suportezinho. Aqui, eu deixei pronto só o de menino. Mas você vai ver no PDF, assim, ó. De menina também lá, tá bom? Porque aí você vai fazer de acordo com a quantidade de alunos que tem na sua sala. Então, olha, aqui é um lápis normal, daqueles bem baratinho, que a gente compra vários aí, sei lá, por R$5. Eu acho que eu comprei 10 por R$3,10, bem baratinho. Aí, ó, você compra o lápis, aí tem escrito aqui uma estrelinha, aluno nota 10, eu cortei, botei uma fitinha pra prender e encaixei aqui dentro, ó. Tudo isso aqui vai ter no PDF. Bem simples de fazer, olha isso. E a criança leva pra casa. E você pode dizer a ela que ela precisa trazer esse lápis no próximo ano, no próximo trimestre, para fazer as tarefas da aula, tá certo? Então você pode estimular ela a trazer e parabenizá-la sempre que ela trouxer esse lápis para sua aula da EBD, ok? Então veja bem, eu trouxe muitos exemplos, porque você pode fazer todos, se você puder, mas você pode escolher um. Não, Ida, eu não consigo fazer todos. Eu vou fazer só a plaquinha. Ótimo, que bênção, mas eu acho interessante que você reserve um tempo da sua aula para registrar a finalização desse trimestre, tá bom? Que Deus te abençoe, professor. Que bom que você esteve conosco em toda esta caminhada e que bom que você está aí sendo usado por Deus para ser guia dessas crianças. Que Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua escola dominical e até uma próxima, tá certo? E se você gostou de tudo isso aqui, eu queria que você, por favor, compartilhasse ou curtisse esse vídeo para que a gente possa promover o canal da igreja, tá bom? Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar.
Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.